Oi pessoal, mais um videozinho aqui para o canal. Agora um vídeo de um react a um trend topic também. Aí o filme do Queen, o Bohemian Rhapsody. Particularmente eu acho interessante para mim por vários motivos. Para começar aí, não conheço quem possa discordar do valor da contribuição do Queen para a história da cultura pop e do rock de uma forma geral. Cultura pop, cultura rock, cultura e contracultura eram especialmente uma coisa como sinônimos aí nessa época. Temos que lembrar que não haviam redes sociais e os meios radiofônicos eram os principais meios de difusão, e a televisão ainda era uma coisa que não tinha se estabelecido o formato que conhecemos hoje. A gente tem que pensar que a primeira transmissão via satélite tinha sido feita há 2-3 anos atrás de qualquer sucesso do Queen. Então, quem viveu a época pode discordar um pouco da posição relativa que é dada ao Queen. Dizem que é genial, inovador, como se vê na criação de sons e timbres não convencionais, que é um cuidado, isso sim é um cuidado que a banda teve para se diferenciar. Aquele negócio de colocar moedinha na caixinha, esse tipo de coisa. Contudo, alguns dizem que foi menos importante de uma forma geral, mas realmente impactante e esperado o lançamento de cada um de seus álbuns. Um pouco de contexto. A cena musical era difícil. O pop era vivido de uma forma intensa como forma de cultura ou contracultura, indistintamente, por uma coisa ou por outra. Grandes bandas exploravam sons, timbres, eletrônica, sintetizadores, pedais, efeitos como nunca ou como nunca mais. Nessa cena, o som era importante, passou a ser importante, passou a ser possível de ser controlado, dado que os recursos sonoros melhoraram. Bandas como Beatles eram fenômenos de massa, basicamente difundidos pelo meio radiofônico, mas não eram verificáveis ao vivo, dada a impossibilidade da potência de som e de locais próprios para esses tipos de concerto. As salas de concerto não eram adequadas para isso, os estádios não eram adequados para isso. Vejam os filmes da época que os Beatles eram colocados, os Beatles e as bandas de forma geral eram colocados no centro de um grande estádio com milhões de pessoas e com muito pouco recurso aí. Imagino que aquilo tinha 20, 30, 100 watts de potência somando tudo. Eles mesmos reclamaram depois que não se escutavam. Eles mesmos falando que desistiram aí das apresentações ao vivo por causa da histeria, barulho que vinha das pessoas e da incapacidade de se ouvirem. Mas isso é assunto para um outro papo. Agora, era o som que passou a ser importante. Distorções, delays, wah-wah, arcos de violino na guitarra, captadores ativos, sustains, bandas que tinham mais a ver com o ritmo e o volume de som ganhavam espaço, finalmente podiam reproduzir o que tinham gravado em seus álbuns, em seus discos, em seus vinis. A invasão britânica, British Invasion, dominava ainda o cenário musical. Isso aconteceu desde lá a primeira metade da década de 60. Basicamente, claro, sobre o rock de berço americano, mas que simplesmente mais e mais nomes, bandas, a direção da música, dos formatos e das execuções eram britânicas. O rock não era e nunca mais seria a BI. O rock nasceu lá nos Estados Unidos, mas a direção, quando os britânicos resolveram tocar isso aí, acharam interessante, resolveram tocar e exportar isso, o rock nunca mais seria o mesmo, nunca mais seria a Billy. Ao mesmo tempo, o heavy rock, o heavy metal despontava. O rock progressista começava a importar o rigor clássico novamente para o pop. Dos Estados Unidos, simultaneamente renascia o soul e o funk, que iria influenciar bandas de rock, inclusive o próprio Queen, até Stones como exemplos. Em outras palavras, tente formar uma banda de rock e almeje sucesso tendo como concorrentes bandas como Stones, AC/DC, Black Sabbath, Led Zeppelin, Scorpions, ELP, Pink Floyd, BTO, reticências aqui para cometer o erro e não citar todos, incluindo uma infinidade de carreiras solos vindas da década de 50 e 60, mais uma infinidade de bandas experimentais
ecos influenciadores da década de 60, não esqueço o Hendrix, e a segunda geração de influenciados, o que culminaria, por exemplo, para bandas como Van Halen. Eu gostei. Não é um filme de fãs feito para comparar bandas, escorre um timeline simples de entender do Queen. Boa parte do timeline está correta, muito embora nem tudo. O filme é lírico e nessa época de aridez cultural nossa, atual, espera-se muito de heróis do passado que possam causar uma revolução na cabeça dos fazedores de conteúdo atuais. As mídias sociais, os próprios cantores, as mídias que nós sempre conhecemos, o formato padrão de se produzir um conteúdo, gravar um LP e um álbum e por aí. Como resultado, músicos e admiradores diretos ou indiretos, por indiretos da música da época, do estilo, saudosistas, podem ficar bem satisfeitos, como na criação da batida participativa de Will Rockwell, imprecisa de autoria e alguma outra coisa, e o momento que Mercury fecha a primeira parte de Bohemian Rhapsody, finalmente, quando estão em uma fazenda gravando. Era muito comum na época essas bandas irem para fazendas, inclusive muitos clipes que se vê na época, você pode chamar de clipes, tá lá o Deep Purple indo se isolar numa fazenda para gravar Smoke on Water, Perfect Strangers, Black Sabbath fez isso também, fez isso no castelo. Era muito comum eles se isolarem para fazer isso. Kiss também. Esse momento da criação, do fechamento dessa parte de Bohemian Rhapsody, que simplesmente era um arpejo de piano sobre Lá maior, que Mercury estava fazendo, especialmente esse momento, pode ser interessante para todo músico que é compositor também, que tem um arpejo, uma fração de solo, o compasso atormentando sua cabeça sem solução ou transição, e realmente resolvem, e finalmente resolvem. O filme não explora a questão pessoal do Fred, o que muitos chamam de sua decadência após contrair a grave doença, que ele levou à morte. Não darei spoiler aqui quanto à fase que o filme termina, ou que situação que ele termina, mas é um filme que não toca essa parte. Isso eu acho positivo. Não precisaria disso para se promover. O que eu não gostei, o centro é o Mercury, é o Fred Mercury. Ele é o motivo da união da banda, o motivo da desunião da banda, o criador dos hits, o cara que inventou o público participativo lá, batendo o pezinho no solo, batendo as palmas, cantando, como foi no Rock in Rio, que eu particularmente não sabia que foi tão importante para a história do Queen aqui, mas mudou muita coisa do que a banda encarava o público. Ele foi o cara que defendeu o Bohemian Rhapsody como música de trabalho lá atrás, né? O produtor falando assim, o que é Bismillah? Você acha que uma música de tantos minutos vai durar? Você acha que uma música que está num disco chamado Noites de Ópera? O cara que abandona a família, Queen, depois pródigo retorna à família Queen. Os outros músicos são retratados como passivos, reativos, bons meninos à espera do temperamento do Fred. Eles aconselham a refrear a bebida, as drogas, o estilo de vida, amizades, aturam os contratempos, perdoam que eles, inclusive a infinidade de vezes que ele chegou atrasado nos ensaios, perdoam que ele esteja doente, perdoam aí entre aspas, e voltam a tocar com ele. Certamente não foi assim. Sendo como eram as bandas e como eram esses gênios e o motivo de formação das bandas e até dissolução das bandas por excesso de genialidade ou de gênios, não foi assim. Além desse erro de postura, o que é estranho, pois May e Taylor são produtores ou coprodutores, há erros no timeline da banda, na formação, Live Aid e o anúncio da AIDS. Estranho também a figura de sua esposa. E quem conheceu um pouco de Love of My Life, que pesquisa um pouco para saber como que foi feito, para quem foi feito, de quem seria a locução final, do namorado de sua esposa após a separação dele, do magnetismo do seu namorado empresário e fraca e representativa figura de seu namorado que o acompanhou até os seus dias finais, o seu companheiro final de vida. E fica até estranho o porquê eles ficaram juntos se você assistir o filme de uma forma bem atenta aí no timeline. Enfim, assistam para terminar. Enfim, assistam. A sensação descrita por muitos é de que o filme de 134 minutos parece ter uns 4 ou 5 minutos e quando termina deseja-se continuar assistindo e a sensação é de já acabou.
Deixo aqui links para o trailer do filme, link para um vídeo de crítica aos erros, entre aspas, e também um vídeo particularmente para mim bonito de Mercury, experimentando as vozes, variando entre primeiras e terças e entre as oitavas para Bohemian Rhapsody. Um grande abraço, até o próximo vídeo.